Eu gostaria de dar um título para esta reflexão, para esta mensagem. E eu já há algum tempo eu estou tentando me preparar para pregar sobre este assunto, sobre esse tema, que é simplesmente simples. É simples assim. Simplesmente simples. É assim que é a mensagem do Evangelho. Porque é assim que é o Evangelho. Porque é assim que é Jesus. Porque é assim que é e que precisa ser e que tem que ser todos os seus discípulos. Jesus é simples, porque Jesus é humilde. E todos nós e todos aqueles que pretendemos ser de fato seguidores, discípulos de Jesus, precisamos aprender com Ele, que nos diz, que nos chama, que nos convoca para irmos a Ele e para segui-lo. Ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então o apóstolo Paulo está chamando a atenção para isto, para este chamado, para esta vocação de Deus em Cristo Jesus. E Paulo nos diz que Deus não chamou muitos entre os poderosos, entre os sábios segundo a carne, segundo a sabedoria humana, que é loucura para Deus. E se alguém pudesse imaginar a loucura de Deus, seria mais sábia do que qualquer sabedoria humana. Por isso Deus não chamou muitos entre os poderosos, nem os sábios, nem aqueles que são, ou que acham que são. Deus chamou aqueles que não são, os fracos, os indignos, para provar que o poder é dele e não nosso. Para que ninguém se glorie, se vanglorie diante de Deus. Ninguém tem motivo de se vangloriar. Porque tudo que somos e tudo que temos vem de Deus. E esse texto, desde muito tempo, fala muito ao meu coração, a minha vida, porque logo eu me sinto incluído. Se é para os pequenos, eu sou, não só fisicamente. Se é para pobres, eu sou, a minha família sempre foi. De uma riqueza enorme dos meus pais, dos meus avós, que nos criaram nos santos e retos caminhos do Senhor com muita dignidade. Meus pais já partiram, já estão com o Papai do Céu, mas deixaram um legado espiritual. Muita riqueza de fé, de amor, de esperança, de misericórdia, de gratidão. Mas humanamente, materialmente, herança nenhuma. Então eu me sinto incluído por causa dessa vocação de Deus, desse chamado de Deus, e assim devemos todos nós lembrar disto. O Evangelho é para todos. Preferencialmente para os simples, para os que não são, para aqueles que muitas vezes são chamados e considerados zero à esquerda. Uma gota no oceano. E eu
Não muitas vezes, mas algumas vezes já fui chamado dessas coisas. E eu sinto que Deus é tão bom, tão gracioso, tão misericordioso, tão bondoso, que Deus me chamou. E Deus tem me usado na sua obra. Não sendo, mas Ele faz ser. E Ele fala que a gente assim pode, tendo nada, depois possuindo tudo. Não sendo rico, mas enriquecendo a muitos. Isso é coisa de Deus. Seguir Jesus é bom assim. É simples assim. Porque seguir Jesus é seguir Jesus. O nosso líder, o nosso mestre, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso pastor, bom pastor, supremo pastor. E pensando sobre Jesus, que é o próprio Deus. Ele dizia: eu e o Pai somos um. Quem me vê, vê o Pai. Quem me conhece, conhece o Pai. Porque as obras são as mesmas. João, no Evangelho segundo João, a partir do capítulo 1, João falando sobre Jesus, o Verbo, a expressão, a encarnação da palavra, da essência de Deus, a comunicação de Deus mais eficaz para nós. Este Verbo, que é Jesus, que é Deus, ele estava desde o princípio, desde a eternidade com Deus. E entre outras coisas, João disse: sem ele, nada do que foi feito se fez. Logo, tudo que foi feito, tudo que foi criado por Deus, foi criado por Deus Trino. Deus Espírito, Deus encarnado em Jesus. Jesus é o Criador. Logo, Ele é o dono do mundo. E preferiu viver sem ter nada. Ele não teve por vaidade, por orgulho, por presunção, por usurpação, o ser igual a Deus que era, mas esvaziou de si mesmo, assumindo a forma humana e assumindo como homem, ainda foi servo, e servo de todos. Ele descobriu os discípulos querendo saber quem era o maior no reino de Deus, e Jesus, entre outras coisas, disse: olha, vocês estão com a ideia humana, com a cultura humana. O reino de Deus é diferente. O maior no reino de Deus é aquele que aqui é servo de todos. Olhem para mim. Vocês não me chamam de mestre? Eu sou de Senhor, eu sou de Salvador, eu sou. Mas eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate por todos, por muitos. Então esse Jesus, que tomou a forma humana e foi o homem perfeito. E uma das coisas, uma das características, um dos atributos mais fantásticos em Jesus, para mim, é exatamente a humildade, que ele assume totalmente nessa figura humana. Como que Jesus viveu desde o seu nascimento? Não havia lugar para ele numa hospedaria, nem hotel algum. Ele foi nascer num coxo, numa manjedoura, lá no curral, no meio dos animais.
o Deus homem, o homem Deus. Filho de uma Maria, a serva do Senhor. Simples, humilde. Esse é o Jesus. Que quando queriam saber onde é que ele morava, onde é que ele assistia, ele dizia: vem e vê. Mas desde o profeta Isaías, no capítulo 53, falando sobre o servo sofredor que era Jesus, era aquele que, olhando para ele, ninguém veria beleza humana alguma. Nesta valorização humana, ele era um servo sofredor. E como sofreu por nós, no nosso lugar. Ele assumiu toda a nossa humanidade, toda a nossa culpa. Jesus, que humildade, que simplicidade. Ele, para a entrada triunfal em Jerusalém, muita gente aclamando a Hosana ao Rei. Ele entrou montado num jumentinho, emprestado, nem era dele. Para celebrar uma ceia, o que nós vamos fazer aqui hoje com seus discípulos, ele pediu emprestado um salão. Para pregar na praia, que havia uma multidão para ouvi-lo, ele pediu a Pedro uma balsa, um barquinho emprestado. Jesus vivia pedindo as coisas emprestadas. Quando morreu, ele foi envolto em lençóis emprestados. Foi sepultado num sepulcro emprestado. Eu fico impressionado, e houve um poeta, o Isaac Salum, falando sobre isto, sobre essa humildade de Jesus, focalizando especialmente a cruz de Cristo. Ele escreveu: para viver entre nós, numa cama emprestada, ele humilde nasceu. E em jumento emprestado ele andou pela estrada da montanha à cidade, e a cidade desceu. Mas a cruz dolorosa e a coroa espinhosa eram suas, bem suas, a ninguém as deveu. Tomou o pão de um menino e um peixinho emprestado, e ambos abençoou. Fez o povo assentar-se ao redor pelo prado. Foi o pão repartindo e a todos saciou. Mas a cruz dolorosa e a coroa espinhosa eram suas, bem suas, de ninguém as tomou. Numa barca emprestada, a vogar de mansinho, ele pôs-se a ensinar. O pardal tem sua casa, a andorinha seu ninho. Para ter seu descanso, ele nem teve lar. Mas a cruz dolorosa e a coroa espinhosa eram suas, bem suas, de ninguém foi tomar. A caminho da tumba, num salão emprestado, um jantar celebrou. Foi em morto envolvido em lençol emprestado, e em sepulcro emprestado, afinal repousou. Mas a cruz dolorosa e a coroa espinhosa eram suas, bem suas, de ninguém as tomou. Mas o berço entregou,
entregou o jumentinho. E o pão multiplicou. Devolveu casa e barca e os tecidos de linho. Ressurgindo vazio, o sepulcro deixou. Mas as vestes de luz e as marcas da cruz, estas eram suas, bem suas, e consigo as levou. Amém. 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 Meus irmãos, é simples assim. Vamos lembrar que este é o Evangelho. Este é o discipulado de Jesus. Nós temos que aprender a humildade da vida com Jesus. Nós temos a tendência de complicarmos as coisas. E a gente complica a própria evangelização, a pregação do Evangelho. A gente complica praticamente tudo na vida. E era para ter tudo tão simples. Uma das coisas que eu mais peço a Deus, e uma das características, uma das virtudes que eu mais aprecio em várias pessoas que eu conheço, em algumas delas muito mais, é a humildade. Daquele que, tendo, não põe o coração no que tem. Naquele que não é sábio aos seus próprios olhos. Aquele que não se vangloria de coisa alguma, porque tem a consciência de que tudo que tem, de que tudo que é, recebeu de Deus. E Isaac Salum deixa nessa conclusão da mensagem: aqueles que vivem desse jeito como Jesus viveu, as suas marcas ficam impregnadas em todos nós, em todos os seus discípulos. Algumas coisas que a gente faz, e algumas coisas que Deus tem feito hoje através da minha vida, por exemplo, sem ter uma igreja, uma instituição religiosa para pastorear, como acontece comigo, por uma escolha minha, de fazer o que eu estou fazendo, sentindo que foi um chamado de Deus. Perceber que há um número cada vez maior de pessoas que querem ouvir. E uma das coisas que eu tenho ouvido, e peço a Deus que me faça assim, é que a mensagem tem sido clara, tem sido simples, tem sido fácil de entender, de absorver e de praticar. E pessoas que têm me dito: pastor, faça isso, continue fazendo isso que o senhor costuma fazer desde que eu lhe conheci, cada vez só faz mais. Pregue apenas a palavra, só a palavra, só o Evangelho, que é bastante, que é suficiente, que é o bastante para todos nós, e que a gente entende. A pessoa mais inculta. E eu peço a Deus: Senhor, muito obrigado por isso, e é isso que eu quero. É simples assim. É simplesmente simples. Que Deus nos ajude a sermos assim, humildes como Jesus. E a fazermos com gratidão, com amor, tudo o que Ele nos confiar para fazer. Amém? Amém. Pai, abençoa o Teu povo, abençoa todos os que estão nos ouvindo, que estejam ouvindo a Tua palavra, que Tu mesmo esteja visitando a cada um, que Teu Espírito esteja iluminando a mente de todos, para que, ouvindo a palavra, entendam e aceitem e pratiquem, para que sejam de fato verdadeiramente discípulos do Senhor Jesus. Faça isso, Pai, é o que te pedimos, no nome de Jesus. No nome de Jesus.
Amém.